bom dia a todos. Eu não sei se o microfone. Será? Não, acho que não. Então, vamos deixar isto aqui. Bom, primeiro que tudo, dou-vos as boas-vindas em nome do Museu de Design da Moda. A vocês que vieram aqui a esta apresentação, à Nintendo, que nos apresentou este projeto, e aos vários fotógrafos que nos deixaram, ou que nos vão deixar, vocês e a mim já me deixaram, muito mais interessados e quase também, em alguns dos casos, maravilhados com as capacidades que este novo gadget, se calhar, vai permitir. O Mood associou-se à Nintendo porque, a meu ver, faz todo sentido estarmos ligados a algumas empresas e marcas que têm vindo ao longo dos anos a desenvolver um trabalho ao nível da oferta de equipamento que, de alguma forma, neste caso mais relacionado com o jogo, e que agora com esta nova peça vai introduz também dentro da fotografia, e numa fotografia qualquer, na fotografia em 3D. E, portanto, quando estava de costas para vocês, não era por estar a ser mal educada, era só porque é a primeira vez que estou com os 5 fotógrafos e estava a fazer a pergunta que, se calhar, todos, ou que alguns de vocês têm na vossa mente, que é qual é a diferença em termos de captação de imagem, em termos do processo fotográfico, de estar a fotografar em 3D ou 2D. E eles estavam a começar a explicar que há algumas diferenças, há umas que funcionam em 2D e não funcionam em 3D e vice-versa. Portanto, eu não estou na mesa exatamente porque vou para aí para ouvir também e aprender mais, porque não é de toda a minha área. Dizer-vos só alguma coisa que gostaria também de partilhar convosco, não é dizer, mas partilhar, e com quem está na mesa, com quem está aí desse lado. Parece-me também muito interessante este projeto, não só em termos de design desta nova peça, desta nova aventura da Nintendo, mas também parece-me bastante interessante nós refletirmos um pouco nas capacidades que são colocadas ao nosso dispor, quase que 150 anos ou 200 anos, estamos no início do século XXI, portanto, depois da fotografia surgir na metade do século XIX e os problemas todos que ela colocou às artes plásticas, nomeadamente à pintura, revolucionando a pintura, é bastante interessante depois, passados estes anos todos, estes já centenas de anos, o que é que começarmos a perspectivar o que é que, depois de termos os filmes em 3D, agora termos as fotografias em 3D, como é que tudo isto se vai processar e que revoluções vai desencadear, quer ao nível da fotografia, quer se calhar ao nível das nossas práticas também mais diárias ou cotidianas, quer ao nível das outras áreas com a qual a fotografia também se relaciona. Por último, também dizer-vos que na nossa leitura deste projeto também me pareceu, exatamente por causa desta história da fotografia, que a mim sempre me fascinou, apesar de nunca ter agarrado numa máquina fotográfica sem ser para aquelas fotografias que nós tiramos uns aos outros, aos amigos, às paisagens, mas sempre me fascinou a fotografia, daí achar muito interessante, e não sei se foi da Nintendo aí, ou se foi a decisão dos vários fotógrafos, de acordo com o seu percurso profissional, que também já é vasto, os temas em si, porque são temas tradicionais também da fotografia. A questão do retrato, ou neste caso a família, a questão da paisagem e da natureza, da própria, dentro do universo, um universo mais específico da moda. Portanto, acho que são temas bastante amplos, devem ter sido muito desafiantes cada um deles. Deve ter colocado certamente uma série de questões a cada um dos fotógrafos escolhidos e, portanto, a esse ponto de vista também me parece bastante interessante o resultado. Portanto, deixo-vos aqui, agradecendo mais uma vez a vossa presença, espero que gostem do que o Mood e a Nintendo apresenta e felicito mais uma vez os fotógrafos e vamos ver o que é que vem mais aí agora em 3D. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Deixa-me apresentar-me, em primeiro lugar, sou Nelson Calvino, da Nintendo. Estou aqui hoje para moderar uma conversa com os 5 fotógrafos que participaram, que desenvolveram esta exposição. E se calhar ia começar exatamente, em primeiro lugar, por pedir a cada um deles que se apresente e que fale um bocadinho do tema que trataram na exposição. Começo aqui pelo Mário. Olá, o meu nome é Mário Príncipe, sou fotógrafo de moda e a minha experiência com a Nintendo foi curiosa porque, a dada altura, os meus trabalhos são muito perifados e existem muitas condições técnicas que, a trabalhar com a Nintendo, as coisas
não funcionam da mesma forma. Portanto, acabou por ser uma brincadeira intuitiva, com alguma graça, tentativa e erro, porque a dada altura ia fotografando, o resultado em 3D não é equivalente ao 2D, portanto a coisa foi ali variando. Relativamente aos temas, eu também não sou um fotógrafo de temas, acabo por fazer as coisas e em função do resultado também posso atribuir um tema. E neste caso foi o que aconteceu. Portanto, mas foi extremamente agradável, uma experiência nova e acho que isto evolua num sentido mais, se calhar, até profissional, daqui a uns aninhos. Não sei. Olá, meu nome é José Carlos Carvalho, sou fotojornalista, trabalho na revista Visão e uma das coisas que mais vou começar pelas coisas mais complicadas da Nintendo, foi a colocação. Como é que eu vou colocar esta máquina para fotografar? Nós estamos habituados, todos nós, a fotografar com o olho muito perto do visor e a grande dificuldade neste projeto foi segurar numa máquina que é completamente oposta àquilo que nós estamos habituados e que, em termos de resultado final, só temos noção quando a fotografia está feita. Quando estamos a ver em 3D, mas depois é complicado perceber se realmente aquilo está com um efeito verdadeiro 3D. O meu tema, que foi família, é um tema que foge um pouco à área profissional. Portanto, todos os outros são temas que estão muito estipulados no dia-a-dia, mas foi um tema bastante interessante porque deu uma possibilidade de... eu faço muitas fotografias de família com a minha máquina profissional, e olhar 3D, coisas que eu nunca tinha reparado, é interessante em termos de resultado final. Funciona, como o Mário disse, como quase todos vão dizer de certeza, há fotografias que nós estamos com a perspectiva de que aquilo vai funcionar em 3D e fazemos e não funciona. Portanto, ao fim de algum tempo começamos a perceber que há coisas que realmente não vale a pena estarmos a tentar porque não vai funcionar. Mas foi bastante interessante em termos de trabalho profissional. É uma coisa que vamos discutir no futuro. Olá, bom dia, sou Miguel Barreira, sou fotógrafo do Record. Faço diariamente fotografias de desporto, de movimento, muita ação. Normalmente essa ação portanto, encontra-se sempre muito longe de mim, portanto eu diariamente trabalho com teleobjetivas muito potentes e muito luminosas, portanto não há nada mais diferente do que depois pegar numa consola. Portanto, tudo é diferente, aqui não há, portanto é como se fosse o olho humano a fotografar, portanto deve ser uma 50mm, que é o que equivale ao nosso olho humano, e isso logo para fotografar desporto é logo um impedimento de chegar à ação, porque as coisas naturalmente estão sempre longe. Portanto, primeiro ponto que tive que dar a volta. Depois era, portanto, o movimento, o congelar a ação. Nós temos que ter sempre máquinas muito potentes, que fazem 10 fotografias por segundo, e são fotografias sempre feitas antes dos momentos acontecerem, porque se eu for fotografar um jogo de futebol, eu, para ter o momento do golo, tenho que ter feito a fotografia antes, porque se eu fotografar o golo, já não tenho o golo, já tenho qualquer coisa que é a seguir ao golo. Portanto, eu estou habituado a disparar desta forma. Portanto, eu faço as fotografias sempre antes dos momentos acontecerem. Tenho que disparar sempre por intuição e tenho que saber muito bem aquilo que estou a fotografar. Portanto, mais uma das situações que para mim foi uma novidade. Portanto, aqui esta consola, que é mais uma consola e só depois uma máquina fotográfica, primeiro tem que fotografar aquilo que está presente, portanto, que já existe, que é uma coisa que eu a fotografar de desporto que não me acontece. Mas pronto, pediram-me 10 fotografias, eu tentei encontrar 10 modalidades diferentes dentro do desporto e tentei entrar no 3D, portanto, novamente, coisas que resultam e outras menos, mas tentar sempre ter vários planos na imagem. Acho que isso era decisivo sempre para que o 3D resultasse. A luz, sempre muito importante, seja em película, seja em digital, seja em consolas, seja no que quer que seja, a luz é sempre o principal em fotografia. Portanto, a melhor luz possível sempre e ter vários planos na imagem. Ter sombras e altas luzes que também me pode ajudar a ter um 3D melhor. Portanto, por aí tentar
portanto, dar a volta a estes impedimentos todos que eu tinha em chegar às fotografias da ação. E pronto, é isto. Boa tarde, o meu nome é Rodrigo Cabrita, trabalho para a Global Imagens e para a agência de fotografia Forci. Em relação ao 3D, ou melhor, em relação à experiência, portanto, eu apliquei o 3D numa situação em que estava destacado para fotografar em 2D a campanha de um partido político. Aproveitei esse facto para aplicar em coisas paralelas, que não propriamente um partido político, a captação dessas imagens e de facto, um pouco à semelhança do que um pouco todos eles já disseram, há uma rigidez que a Nintendo tem que as nossas máquinas habitualmente não têm, ou seja, nós temos de ter sempre um plano, ou 3 planos distintos, em que um tem a saliência principal, e eu vou passar ao plano. Portanto, meu nome é António Luís Campos, sou fotógrafo freelancer, embora trabalhe habitualmente no National Geographic Portugal. O tema que me foi atribuído, a natureza, é algo que eu faço desde o início, antes de ser fotógrafo profissional, por paixão. Na fotografia veio como uma forma de captar um pouco aquilo que eu via e as emoções que se sentem em espaços naturais e ao observar a vida selvagem. Portanto, embora, entretanto, profissionalmente uma pessoa acabe por ir fazendo outras coisas, a fotografia de natureza continua a ser, efetivamente, a área que mais mexe emocionalmente, por assim dizer, comigo. O trabalho com a consola, um dos objetivos que eu tinha, embora soubesse logo à partida, assim que tive aquilo na mão, que não seria fácil, era tentar fotografar fauna, que é a quinta essência da fotografia de natureza. Como o Miguel também disse, a maior parte das vezes isso implica os grandes teleobjetivos, aqueles que se vêem nos campos de futebol, mais facilmente, algo que de todo não era viável. Depois acabaram por surgir oportunidades com animais que não são propriamente selvagens, mas em ambientes naturais. E foi um pouco essa linha que eu procurei seguir, que era com uma ferramenta que é cosmopolita, urbana, por assim dizer, tentar fazer a ponte entre o meio natural, se assim dizer, que sobretudo na Europa nós não temos meios grandes, os grandes espaços já não existem, portanto toda a paisagem é muito humanizada, e trabalhar essa ligação que existe entre os espaços naturais e a presença que nós, quer queremos, quer não, temos. Uma ferramenta em que funciona, ou melhor, um tema em que esta ferramenta funciona muito bem é na fotografia de paisagem, porque tipicamente é dos tipos de fotografia mais tridimensionais. Agora, em termos de técnica e formas de funcionar, é sem dúvida uma maneira diferente, quer dizer, nós vemos a 3D, portanto deveria ser intuitivo fotografar em 3D. Não é porque não é assim que estes 150 anos de fotografia se desenvolveram. Mas o que é particularmente interessante e de alguma forma surpreendente é vermos coisas que